Bom, gente, então é isso, gente. Para quem entrou agora, eu já tinha me apresentado um pouco para o pessoal que está aí. Eu pedi para a galera ir se apresentando, né? Colocando da onde eles são, né? Quem são eles, que profissão que exerce, para a gente começar a trocar figurinha. Eu já vi que tem uma galera aí, ó, anota meu LinkedIn, e é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer compartilhar, ver vocês compartilhando conhecimento um com os outros, né? Neste momento importante para a humanidade aí, que a gente tem que ficar um pouquinho isolado, então é interessante a gente também trocar bastante ideia, trocar bastante conhecimento, e tá aqui, né, para mostrar para vocês algumas novidades, né. Hoje eu vou falar com vocês. Deixa eu me apresentar de novo, desculpa. Eu sou a Fabiana, sou bibliotecária de formação pela FESP, mas eu gosto de aliar bastante os meus conhecimentos com outras coisas, né? Eu gosto de aliar a área de informação com marketing digital, e por isso eu me formei em 2011 em comunicação digital. Daí para aí, agora eu estou fazendo um mestrado, trabalho na biblioteca virtual da FAPESP aqui em São Paulo, e hoje trago para vocês, né, um pouquinho do que é as técnicas de Search Engine Optimization, né, que a gente chama de SEO. E isso vai ser legal, porque você, independente da área em que vocês atuam, vocês vão ver que dá para vocês encaixarem bastante técnicas aí. O importante é, quem está na rede hoje tem que ser encontrado, né? Quem tem informação na rede tem que ser encontrado. Então, a ideia é mostrar para vocês um pouco de como fazer isso. Antes disso, eu queria lembrar vocês que a gente tem um grupo lá no Facebook, tá? Eu vou compartilhar o link com vocês desse grupo. Quem não está lá, pode pedir para entrar, tá? É um grupo bem bacana, onde as apresentações ficarão lá também. E caso vocês tenham perguntas para fazer, lá eu também respondo vocês, tá bom? Então, vamos lá. A apresentação está um pouco longuinha, mas, assim, ela está bastante informacional, no sentido que tem bastante links para depois vocês irem atrás das informações que a gente conversou, tá? Então, vamos lá. Só um momento. Então, a gente tem que começar com uma pequena reflexão, né? Vocês estão conseguindo ver a tela certinho? Aqui, passou. Tá, beleza. Então, assim, uma reflexão, né? Quantas vezes por dia a gente usa o Google, né? Então, assim, o Google já virou uma espécie de ferramenta que faz parte do nosso dia a dia. A gente não consegue mais viver sem esses buscadores, né? Até mesmo você sabe o endereço do seu banco, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho conta no Banco do Brasil, o endereço é www.bb.com.br. Mesmo assim, o que a gente faz? A gente vai lá no Google, em qualquer buscador, e digita Banco do Brasil, e ele traz uma ferramenta intrínseca, né? Faz parte da gente como se fosse algo presente no nosso corpo, né? Isso é meio cabuloso, mas é algo que, ao mesmo tempo, é interessante da gente verificar as teorias, é interessante da gente olhar isso com mais profundidade, né? Então, por que a gente usa muito o Google, né? Porque de todos os buscadores, ele é o mais famoso, ele é o mais usado, né? Entre os outros maiores que existem, o Bing e o Yahoo, o Google ainda é o que toma conta de todas as... Opa, desculpa, gente, é que eu estou com duas telas e estou fazendo confusão. Então, e aí ele é o mais usado, né? Ele é do top 3, ele é o número 1. Para a gente entender um pouco, né, os números do Google, a gente tem que entender que, por exemplo, 93% do tráfego de toda a internet é feita pelos buscadores. Então, qualquer pessoa, aquilo que eu falei, você sabe o endereço do banco, mas você vai lá no buscador e vai atrás do banco, né, pelo nome do banco. É mais fácil. Então,
agora que a gente está bem imergido nos dispositivos móveis, a gente vai lá, né, fala, né, eu quero o site do Banco do Brasil, aí ele traz para você, né, tudo que é a respeito disso. Então, somente o Google é responsável por 86% desse tráfego. Então, assim, de 93% que é usado de mecanismo de busca, 86% pertence ao Google. Então, ele é um gigante, né? Isso a gente não pode contestar. Só no Brasil, ele é responsável por mais de 96%. Esses dados são interessantes porque a gente pode olhar. Eu vou deixar esses outros dados para vocês orarem calma depois, mas a gente tem que se perguntar uma coisa: a gente tem que ficar alheio a isso? Né? A gente não, a gente tem que pegar e usar essas ferramentas ao nosso favor, né? Todas essas funcionalidades ao nosso favor, né? Como que funciona, né, o processo dos buscadores? Existem 3 etapas distintas, né? O rastreamento, né? A indexação, a veiculação / classificação. Se vocês ficarem interessados em saber como funciona isso de uma forma bem didática, eu aconselho vocês a assistirem esse filme. Ele é bem bacana, ele mostra assim de uma maneira super simples como isso pode ser, como funciona toda essa parte de rastreamento, indexação e veiculação, classificação, tá? Vale a pena assistir depois, vai estar disponível na apresentação o link certinho, tá? No mais, desculpa, gente. A gente tem que lembrar que os buscadores, eles são muito eficientes hoje, né? A gente vê o poder eles têm, mas ele não tem o poder ainda de rastrear toda a web e de ver o que toda a web possui, né? Então, eles precisam ser o quê? Avisados, né? Então, você tem que ir lá, se você tem um site e você quer saber, quer ter o seu conteúdo rastreado, indexado e classificado, você tem que virar para o Google e falar: oi, olha aqui meu site. É basicamente isso que você tem que fazer, tá? Os buscadores, eles têm uma série de fatores que vão analisar o seu site, né? E eles vão considerar tudo que ele tem, as propriedades, o que tem de informação, a estrutura do seu site, para olhar se aquilo vai ser relevante e aonde ele vai classificar aquele conteúdo, né? E assim apresentar no resultado de busca. Só o Google tem mais de 200 fatores que ele leva em consideração, tá bom? Então a gente tem que, quando a gente pensa em colocar o conteúdo na internet hoje em dia, querendo ou não, a gente tem que considerar alguns fatores, né? Isso vai fazer com que a sua técnica, o seu site tenha sucesso, ou que as pessoas mesmo tenham acesso ao conteúdo que você está publicando, tá bom? Vamos lá. Na atualidade, a gente que tem, principalmente quem trabalha com produtos de informação, você disponibilizar, deixar isso, né, proporcionar a encontrabilidade, que a gente estuda bastante, né, é algo inovador, tá? Então, assim, quando você tem o seu repositório ou o seu site indexado e tendo relevância no buscador, isso já é considerado uma espécie de inovação, né? Então, é importante a gente entender que esses aspectos de levar a ferramenta como, né, os funcionários da ferramenta como um aliado, é algo que está se tornando importante hoje em dia e é meio difícil da gente descolar disso, né? E tudo isso é para quê? Né? É para proporcionar acesso. Ele quer ter acesso ao que você tem de informação e ele também quer proporcionar acesso das pessoas a essa informação, né? Então é uma troca, né? Basicamente isso, tá bom? Ó, tudo, para quem ainda não conhece, toda vez que você faz, desculpa, gente, esse tempo tá seco, tá horrível. Vamos lá. Para quem não conhece o que é uma SERP é aquela página de resultado que aparece quando você faz qualquer tipo de busca
no Google, né? Então, ele vai apresentar para você um resultado, uma série de coisas ali, né, na página. Então, isso chama SERP, tá? SERP quer dizer Search Engine Results Page, né? Que nada mais é do que página de resultado de busca, traduzido, né? Então, toda vez, esse elemento inteiro que compõe a SERP, ele é dividido em algumas partes que a gente vai ver aqui, a gente vai sacar algumas características dessas partes e aonde se encaixa as técnicas de SEO, tá bom? A gente tem que entender que, ultimamente, o Google ele disponibiliza o quê? Uma busca, uma pesquisa universal. Antes você buscava qualquer coisa, se você não clicasse, até hoje é assim, mas antes, você não precisa necessariamente clicar numa imagem para ter acesso à imagem quando você faz uma busca no Google. Ele já traz tudo relacionado ali para você, né? Então, esse conceito universal, ele é bem interessante, porque você busca um vestido, vem lojas, vem descrições, vem do seu local ali, né? Se você está usando algum produto Google, o seu local mostrando onde tem vestido. Então, isso traz um monte de informação agregada àquilo que está sendo mostrado, né? Isso torna a experiência de busca mais legal, mais divertida, mais dinâmica, né? Então, vamos lá. O que é interessante notar quando a gente está fazendo, né, essas técnicas de SEO, quando você vai começar a fazer essas técnicas, né? Existe algo que é chamado zona quente, né? A zona quente é aquela onde a gente fica, né? Você entra no buscador aonde você olha primeiro, né? E hoje, por exemplo, até saiu, eu acho que está no próximo slide isso. Saiu um artigo novo do Moz, que é um dos blogs mais interessantes nessa parte da SEO, falando sobre como essa zona quente se modificou durante o tempo. Por quê? Porque o Google mudou muito essa SERP, né? Ele trouxe essas informações agregadas e isso enriqueceu mais a experiência do usuário. Antes ele prestava atenção ali nos 5 primeiros resultados, né, na primeira página, segunda, agora não, agora ele está olhando outras coisas, ele está indo para a lateral direita da tela, está olhando as imagens, está indo um pouco mais para baixo, as pessoas entenderam que em cima ficam os anúncios, então essa zona quente da SERP se modificaram, né, então esse trabalho de fazer essa verificação de zona quente é interessante porque isso faz com que as próprias pessoas que trabalham com SEO vejam o comportamento de busca das pessoas, ou, por exemplo, se você tem um e-commerce, você pode ver aonde as pessoas estão tendo mais dificuldade ou mais facilidade de usar o seu site, né? Então, são ferramentas bem bacanas. Então, eu deixei, foi nesse slide mesmo, eu deixei ali embaixo, tá? O estudo do Moz saiu hoje e tá bem interessante, gente. Vale a pena ler como modificou de uns tempos para cá. A gente percebeu, a gente usa intuitivamente os buscadores hoje, mas a gente percebe quando eles têm umas mudanças bem interessantes, né? Eu acho que isso fica nítido para a gente. Mas o interessante é que agora a gente não está mais olhando só os primeiros resultados, a gente sacou algumas coisas. Entre essas coisas, a gente sacou o PPC, né? Que é o pay-per-click. Desculpa, o aparelho me impede de falar algumas palavras. O pay-per-click, ele é uma publicação paga, é o link patrocinado. Você paga para estar ali entre os primeiros resultados de busca, né? Então, a gente já até sabe que aqueles primeiros ali são de pessoas que pagaram para estarem ali, né? E aí a gente eu pelo menos tenho essa mania, não sei vocês, eu geralmente pulo esses resultados, né? E quando eu quero saber de coisas mais informacionais, geralmente eu vou para a parte da busca orgânica mesmo,
né? Porque a gente sabe que geralmente esses primeiros anúncios são dedicados a comércios, né? Ou para promover um site específico. Então a gente já sacou algumas coisas, por mais que o Google avisa, né? Ele coloca na frente lá um linkzinho, não, né? Uma label escrito anúncio ou ads de AdWords, então são pessoas que pagam para ter aquela palavra-chave está ali, né? Então, a gente já sacou como funciona isso. Então, a gente sabe que aqueles primeiros resultados lá de cima, trata-se disso, né? Alguém pagou para estar lá. Tem agora, né? Antes a gente precisava fazer o quê? Ir ali em cima e clicar em imagens, para ver só imagens, né? Hoje em dia, você já tem, dependendo do que você buscar, você já tem acesso a algumas coisas ali no canto. Eles te mostram um pouco, olha, meio que avisa, olha, nós temos imagens também sobre isso que você está buscando. Então, isso é chamado Image Pack, é pacote de imagens, né? Que disso te dá uma noção de que existe ali toda uma multimídia por trás, né? Existem resultados em vídeos, existem resultados em notícias. Então, ele meio que mostra que você pode navegar por outros lugares, né? Então, é bem interessante também notar essa diferença. Painel do conhecimento, isso se tornou mais comum de um tempo para cá. Não sei se vocês perceberam que agora você entra, né, ali e aparece um resuminho daquilo que você está buscando, né? Somente quando você quer, igual está no exemplo do PPT, eu queria saber sobre link patrocinado, ele já trouxe ali um feedback, falou, olha, ele já me diz o que é. Né? Esse painel do conhecimento ele é muito interessante, né? Então é um espaço reservado porque é para descrever algo sobre aquilo que você buscou, né? Caso se trate de algo que possua, por exemplo, um verbete no Wikipedia, né? Ele pega esse conteúdo e traz para você. Querendo ou não, o Google ele utiliza muito o Wikipedia para fazer essas parcerias de fazer essas descrições mais simples, tá? E a gente também pode ver onde o painel do conhecimento funciona, é quando a gente faz aquela busca quando a gente está doente, sabe? Que a gente vai lá e coloca, sei lá, tô com tosse, né? Aí o Google vira para você e fala, olha, é câncer. Mas antes, brincando, gente, mas antes dele falar que é isso, ele te mostra o quê? Ele te mostra ali na lateral direita da tela todo o conjunto de informações sobre aquela doença que você está buscando. Isso é legal, porque eles viram a importância que esse conteúdo faz para as pessoas, né? Então, eles resolveram fazer o seguinte: vamos criar um convênio com algumas instituições, alguns hospitais, e esses hospitais fornecem para a gente, né? Algumas instituições fornecem para a gente o que é aquela doença, quais os sintomas daquela doença, os tratamentos, quais especialistas a pessoa tem que procurar, e também ele vira para a gente dar uns tapas na cara falando, que é importante também, né? Ele vira e fala assim, olha, procure um médico, olha, não se automedique, né? Então, eles têm um papel aí todo social interessante, né? Então, esse painel do conhecimento serve para muita coisa legal. Então, assim, se a sua instituição tem um nome interessante, interessa para o Google, eles, de repente, podem até pedir parceria. E tem o pacote local, né? O Local Pack, gente, ele é muito bacana. Se você tem acesso, né, no seu celular, acesso a algum produto Google, como Gmail, Google Maps, se você tem o costume de utilizar essas ferramentas, ele vai te mostrar vestido, por exemplo, você buscou vestido. Ele vai te mostrar tudo que tem de vestido na sua região. Isso é legal, porque isso força um pouco, força não, né? Isso ajuda um pouco a dar apoio à pesquisa local, a dar apoio aos comércios locais. Então, a gente começou a perceber isso de uns tempos para cá também, uns 2, 3 anos para cá, que eles fornecem. Você busca alguma coisa, ele te mostra na região o que tem sobre isso. Né? Busquei sobre link patrocinado, aqui perto tem X agências que trabalham com isso, né? Ou tem lugares que pessoas que trabalham com isso. Se você fez o seu perfil no SEO local, você também pode instalar. Então, isso é interessante porque deixa a experiência mais rica,
né? E nada melhor do que você usar isso para... O Gabriel chegou. Gente, vamos desligar o microfone? Então, e aí, para mostrar essa experiência, né? Para deixar essa experiência mais interessante. Tá? Vamos lá. Então, temos agora, né, que é o ouro dos buscadores, né, que é o resultado, famoso resultado da busca orgânica, né? Então, assim, o resultado da busca orgânica, ele vai trazer conteúdos que tiveram uma boa classificação ou uma boa relevância. E geralmente possui palavra-chave relacionada com aquilo que foi buscado. Geralmente é uma glória quando o que você faz no seu site, na sua página, aparece nesse resultado. Então, por isso que ele é tão disputado, né? Então, assim, e como está lá, né? É por isso que a gente vai discutir hoje. Por que eu preciso estar nas primeiras páginas do Google? Primeiro, porque, né? As pessoas não têm o costume, não sei você, assim, eu tenho o costume de cavucar bem os resultados dos buscadores. Geralmente eu vou até a terceira, quarta página, mas além disso, alguém vai além, né, além dessas páginas, porque a gente sabe que a relevância vai estar nas primeiras páginas. Então, se você estiver, a sua posição média tiver entre a primeira, no máximo, segunda página, é porque você está bem situado. Tá? Então, onde as pessoas têm mais paciência de buscar aquela informação. Perdão, gente. Dentro dessa SERP, existe um lugarzinho chamado snippet de destaque, né? Então, isso daí, ultimamente, é um recurso relativamente novo e é algo que o pessoal vem se matando para estar hoje em dia, né? Para conquistar. Por quê? Porque ele é chamado de posição zero, né? É a posição que surge depois dos anúncios, ela aparece. E o legal é isso, que ela traz um link relevante, porque isso foi considerado relevante para os buscadores, ou alguém achou que isso é... Pessoal, peraí, eu não estou entendendo aqui, só um minutinho. Deixa eu tentar achar. É que eu não estou conseguindo entrar no bate-papo agora. Consegui. E isso aqui, ó, o Rock Content falando sobre... Gente, Rock Content é muito legal, tá? Então, assim, é um dos sites que eu coloco até depois para vocês olharem o que tem de referência sobre o assunto, tá? E resultados digitais também, é bem bacana. Então, assim, no WordPress, exatamente. Então, assim, você tem que... As pessoas ultimamente andam querendo se matar para chegar nesse lugar. Só que o Google foi esperto e falou, olha, o pessoal está se otimizando para ficar ali, só que está acontecendo um probleminha. A pessoa, às vezes, está ali no snippet de destaque e depois ela aparece logo em seguida. A gente vai ter que mudar isso. Então, eles fizeram o quê? Falaram o seguinte, quem chegar na posição zero, não vai ter mais resultado após isso, não vai aparecer depois. Pode aparecer se você tiver algum outro conteúdo relacionado com aquele que você buscou. Mas, se você for sendo o mesmo conteúdo, não aparece mais, só aparece na posição zero. Outra coisa interessante é que essa posição zero, né, geralmente ela muda. Então, assim, hoje você está sendo considerado né, o seu conteúdo está em destaque, foi relevante, está lá, virou um snippet de destaque. Aí, amanhã você entra, olha, e já não está mais, porque essa mudança é sempre dinâmica, tá, gente? Então, assim, é algo que os buscadores fazem propositalmente, eles querem que o conteúdo seja sempre renovado, que você, inclusive, renove o seu conteúdo. Então, isso é bem interessante, e é bom saber disso, tá, gente? Então, assim, antes a pessoa estava na posição zero e aparecia depois na terceira posição. Hoje em dia, ela ou aparecia na outra página, enfim. Hoje em dia ela não aparece mais, você só tem que escolher entre a posição zero ou outras posições.
Vou voltar para a apresentação. Um momento, gente, que eu estou confusa com a tecnologia aqui. Puxa. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ai, aqui, ó, eu escolhi entrar no bate-papo e agora estou perdendo. Bom, então, estamos vendo perfeitamente a sua tela e você está aparecendo do lado. Tá ótimo. Então, é que agora eu não consigo clicar para continuar o... Clica bem em cima do slide. Pronto, daí agora não foi? Deixa eu ver. Não aparece a setinha lá embaixo? Oi! Nossa, confusa. Deu certo, gente. Desculpa, viu, gente? Aqui é muita tela aqui, é muito dispositivo. É o novo mundo virtual, né, professora? Então, não estou acostumada com essas coisas, não, tá? Então, gente, vamos continuar. Desculpa perder o fio da meada, tá? Então, assim, temos, além do destaque, a gente tem, né, os snippets que vai abranger todas as páginas, de uma forma resumida, o que aquela página possui, né? Então, é aí que entra a importância da informação, né? Você tem que falar de uma maneira sucinta o que tem a sua página. Então, vale a pena se pensar nos conteúdos da página que deixe claro que isso acontece. Isso pode ser feito de duas maneiras. Você pode fazer isso através da meta description, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Ou você pode fazer isso trabalhando o seu texto e os robôs, eles criam isso também sozinhos, né? Esse textinho, eles pegam o quê? O que é relevante na hora de apresentar a informação. Você está escrevendo sobre link patrocinado, mas embaixo está falando de busca orgânica. Fala de link patrocinado, você colocou na sua metadescrição que aquilo é sobre link patrocinado, mas no texto ele achou algo que é interessante e entrou numa busca aleatória, entendeu? Então, os robôs já têm esse poder de vasculhar o seu conteúdo e mostrar o que ele acha mais interessante. Então, o esquema é a gente deixar a página inteira interessante, de alguma forma, né? Então, o que a gente tem que entender é que estar na internet hoje é necessário ter informação de qualidade, é necessário ter relevância, né? Então, assim, hoje em dia os buscadores têm o Google como buscador, por exemplo, tem buscado novas tecnologias para deixar tudo mais interessante, tudo mais importante, né? Lógico que eles ainda não têm esse poder maravilhoso de deixar tudo 100%. Ainda vai existir páginas falsas, ainda vai existir fake news, mas essas atualizações que a gente vai ver daqui a pouco são importantes para isso, para toda vez que cria uma atualização, derruba um monte de página que não tem nexo, tá? E também tem os snippets estruturados. Somente quando a gente vai fazer uma compra, né, que a gente, sapatos comprar, né? A gente consegue entrar lá nos snippets estruturados e olhar, né? Você está buscando aqui, eu coloquei no caso, nesse exemplo, do smartphone, né? Então, o smartphone mostra, trabalhamos com as marcas tal, né? Eles colocam, tem a marca tal, as avaliações dessa loja é isso, né? Então, várias coisas são consideradas, né? Esses snippets estruturados, tipo breadcrumbs, avaliações, o logo da sua empresa, suas redes sociais, os seus dados de contato, seu local, notícias sobre você, receitas, se o seu site tem alguma coisa relacionada a isso, eventos que você
de repente financia ou participa ou etc., né? Eles têm esses snippets enriquece. Só que isso não é feito de uma maneira simples, né? Não é assim, tem uma avaliação lá no meu site e ele vai mostrar automaticamente. Não, você vai ter que estruturar a sua página, né, para avisar para os buscadores, falar, olha, eu tenho avaliação, por favor, veja, né? Então, por isso que as técnicas de SEO são importantes, tá, gente? Vamos lá. Aí vocês me perguntam, né? Mas se tem o pago, para que eu vou fazer, né, o SEO, né? Se eu posso pagar e tá lá em primeiro lugar. O problema, gente, quando você paga, você só está ali em primeiro lugar porque você está pagando. Quando você deixar de pagar, você não está mais. Depois que, por mais que seja instantâneo, não é algo durável, né? Então, acabou o dinheiro, acabou, está no topo. Né? O SEO não. O SEO, ele permite, assim, ele demora um pouco mais para você obter resultados, né? Mas ele é algo mais duradouro. Se você arruma toda a casa, né, todo o seu site, deixa ele bonitinho, bem estruturado, conteúdo interessante, as chances de você continuar atingindo altas, né, tudo bem que não vai estar no topo, mas de você ser encontrado por esses buscadores é grande. E isso é durável, né? O tempo que você manter suas páginas de acordo com a qualidade que eles exigem, isso vai ser possível. Né? Então, vale a pena fazer SEO? Vale. Tem gente que junta os dois, tá? Geralmente, grandes empresas costumam aliar as duas frentes, né? Mas elas têm dinheiro, então elas podem pagar. E a gente que não tem, né? Eu tenho aqui, sei lá, meu blog, quero divulgar meu blog, ou quero divulgar meu site de receitas, quero divulgar meu site de fotografias, né? O que eu vou pagar para isso? Não tenho dinheiro. Então, eu vou fazer um esquema, vou usar algumas técnicas, vou implantar isso, fazer tudo isso certinho para ter o meu site bem estruturado para instalar sempre. É bem isso. Ó, gente, dentro dessa apresentação vai ter vários tá? É como se fosse uma aulinha mesmo. Depois vocês pegam esses exercícios e fazem em casa, tipo, olha quantas páginas do seu site está indexados, ou do site que você trabalha, né? Quantas páginas tem do site do meu concorrente indexado no Google? Isso você pode descobrir também fazendo esse exercício que eu deixei aí para vocês, tá bom? Tudo isso, gente, a gente viu até agora tudo que é visível, né, nos buscadores. A gente viu como funciona a SERP, quem são os snippets, né, quais são as características dele, como a busca mais ou menos aparece, mas e por trás? O que rola por trás disso, né? É algo que realmente nos deixa com mais curiosos, né? Então, a gente tem que, quando se trata de buscador, a gente tem que prestar bastante atenção toda vez que tem uma grande modificação, tá? Então, assim, a gente tem que ficar de olho sempre nessas atualizações, por quê? Porque elas vão mexer com a forma que você acha que a sua página tem de qualidade. Então, se a sua página tem só imagem, e hoje o Google requer que tenha um texto explicando aquela imagem, alguma coisa, então você vai ter que simplesmente fazer essa atualização para você estar bem classificado, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar sempre de olho para saber ali os mistérios que rolam, né? Eles não divulgam, né? Nenhum buscador divulga abertamente, olha, estamos atualizando aqui o algoritmo, né? Eles não falam isso. Por quê? Porque isso é uma estratégia mesmo. Ele quer pegar todos os sites de surpresa, né? E quer que as pessoas estejam, de certa forma, despreparadas para eles ir lá e matar algumas páginas que estão causando confusão na web. Né? Nessas podem ir embora páginas úteis?
muitas páginas úteis vão embora, não tem jeito. Se não atende os requisitos de qualidade, se não atendem né, as técnicas que eles acham que são importantes deles, matam, simplesmente te desindexam, né, que tira você lá da classificação, e aí você tem que pedir para indexar de novo, caso você ajuste essa página. Então, dá um certo trabalho. Por que eu coloquei o Pinguim aqui? O Pinguim foi uma atualização que teve do Google que mais mexeu com as páginas. Muita gente caiu, muito site perdeu relevância total. Que antes estava no topo, perdeu relevância, porque ele trouxe uma série de consequências, né? Toda vez que rola uma atualização é para ajudar o usuário, mas isso dificulta um pouco para o lado dos sites. Eu vou deixar aqui para vocês uma lista das principais atualizações que o algoritmo do Google teve, tá? Então, mas assim, aqui também tem o link de um site que coloca, sempre que tem alguma coisa de novo no algoritmo, ele vai lá e faz uma timeline mostrando para a gente o que está acontecendo. O bom é que eles têm umas equipes, né, as equipes próprias da SEO, eles são bem unidos nessa parte de tentar descobrir o que está acontecendo, né? E assim, não é porque, por exemplo, o Pinguim aconteceu lá em 2012. Nós estamos em 2020. Aí rola uma atualização do Pinguim. Então, assim, aquela atualização não vai morrer, ela continua funcionando, ela só é agregada às outras atualizações, né? Então, às vezes, ressurge, assim, atualização do nada, né? Atualizações que você nem pensava, falar, nossa, ele voltou, né? Por isso a carinha de mal dele. Aí, o Google virou esses tempos, no final de 2019, ele virou e falou assim, olha, você quer saber? Vamos começar a usar a inteligência artificial aqui para ajudar. O que é muito legal. Então, eles criaram a atualização BERT, né? Então, essa atualização, ela usa inteligência artificial, mas, o que muda com isso? Primeiro, ela vai auxiliar os computadores a compreender a linguagem, a nossa linguagem, de forma mais parecida com o humano. Então, tira um pouco da questão robótica e entra mais a questão linguística. Isso é interessante. Segundo, ele visa aprender alguns contextos, né? A pessoa está falando manga fruta ou manga blusa, né? Então, ele quer começar a sacar como é que funciona a dinâmica da língua, né? E por isso ele quer aumentar essa capacidade dele de entender o contexto da gente. Por que que isso vem acontecendo? Porque está tendo bastante necessidade de fazer pesquisa por voz, né? Você pega ali, aperta o microfone e fala, quero tal coisa, né? Então, ele quer compreender como funciona a língua também, né? Não só a questão de sacar a língua, ele quer compreender os significados, tá? Então, isso é bem interessante. Em terceiro lugar, ele vai funcionar como um método adicional para compreender os conteúdos que a gente busca, né? Então, assim, querendo ou não, ele está deixando as coisas cada vez mais otimizadas, cada vez mais customizadas para a gente, né? O BERT, ele vem sendo bastante criterioso, é uma das atualizações mais criteriosas que o Google lançou, né? Muitas páginas tiveram impacto na posição, por exemplo, né? Porque mudou muita coisa, aquele lance da posição 0, enfim, né? E há muita gente que antes tinha uma posição média de 6, 7, hoje em dia aparece na terceira, quarta página, e as pessoas, gente, o que aconteceu? Por quê? Porque agora o BERT ele leva em consideração uma coisa muito boa, que é o conteúdo das páginas, né? Algo que antes não se tinha tanto cuidado, e agora se tem, e ele quer que as pessoas trabalhem em cima do conteúdo das páginas. Pessoal, vamos desligar o microfone? Então, assim, essa mudança, ela trouxe, assim, um pouco de
deixou o pessoal que trabalha com SEO meio intrigado, né? Mas aqueles que já estavam utilizando as técnicas de SEO de maneira, digamos, de maneira mais criteriosa, com certo cuidado, eles já notaram que houve ali uma atualização, mas continuaram com as páginas bem posicionadas. Alguns tiveram até mais relevância que antes, né? Porque a partir do momento que você consegue tirar da frente umas páginas que antes não traziam conteúdo interessante, sobe aquelas que possuem uma relevância maior, né? Então, assim, querendo ou não, os buscadores, eles acabam querendo, né, que o conteúdo da web tenha alguma utilidade, alguma qualidade, talvez, né, não vejamos resultado assim tão de prontidão dessa inteligência artificial sendo utilizada pelo Google, né, mas fica aí uma reflexão, né, para a gente. Será que um dia a gente vai, né, se livrar dessas páginas que espalham conteúdos irrelevantes, fake news? Não sei, né, gente? Eu postei aqui e saí correndo, tá? Então, é isso. Então, assim, para o planejamento de SEO, é necessário levar principalmente em consideração a informação, o que você vai veicular. A informação digital, ela tem uma característica um pouco diferente, ela é mais multimídia. Quando eu falo informação, eu também falo de outros conteúdos, tá? Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser enfim, esqueci o nome do negócio lá. Não, daqui a pouco eu lembro. Enfim, é considerado uma série de coisas, né, que desperte o interesse das pessoas em estar ali, ou de querer aquele conteúdo. Se o bibliotecário pode. Inclusive, o Google, ele perguntaram aqui se o bibliotecário pode ajudar nessa limpeza, né? Na verdade, os bibliotecários contribuem muito, né, quando a gente utiliza essas linguagens de marcação, quando a gente utiliza metadados, por exemplo, né, quando eles verem que tem uma estrutura naquela página web, eles falam, ó, bacana, eu sei o que é cada coisa aqui, né? Então, eles têm até uma página no Google agradecendo aos bibliotecários e as pessoas que trabalham para deixar a informação organizada na web. Muito bonito, parabéns, reconheceram a gente aí como pessoas que auxiliam, né, na organização, não só de livros, mas também dessa bagunça inteira que é a web, tá? Eu acho que eu não coloquei nessa apresentação esse link, mas depois eu deixo lá no grupo para vocês, tá? Essa página que eles agradecem ao bibliotecário, tá bom? Então, assim, é a profissão do futuro? É sim, é só a gente querer, tá, gente? Então, assim, para planejar o SEO é necessário compreender, gente, que além do site ter um compromisso de passar, né, as informações interessantes, você deve ter em mente que o SEO ele funciona como um ciclo infinito. A gente vai ver isso agora, né? Primeiro você vai olhar a sua parte estratégica, né? O que você quer, quem são seus concorrentes, enfim, você vai olhar toda a parte estratégica do seu negócio. Depois você vai trabalhar no seu site as técnicas consideradas on-page, né? Aí você arruma lá o seu site bonitinho, tal. Desculpa, de novo, gente. Depois você vai trabalhar o conteúdo, que é a parte que eu acho assim que é mais importante hoje em dia, né? Então você vai colocar informações relevantes, bonitinhas, úteis, né? Depois você vai trabalhar as técnicas off-page, que são aquelas que você precisa de ferramentas externas, né? Para falar, para mostrar que você tem o seu site, né, que vão ajudar você a ajudar o seu site, vai ajudar as técnicas on-pages, enfim. Em quinto lugar, você tem que aprender também a monitorar isso. Não adianta você começar a seguir a roda
e não saber o que ela trouxe para você. No começo, ali no planejamento estratégico, já vai definir o que eu quero levar em consideração. Eu quero que aumente as minhas visitas, eu quero que aumente a quantidade de usuários, eu quero vender mais, eu quero que o meu conteúdo seja lido, eu quero aumentar o tempo que as pessoas ficam na página, né? Então, quando você define isso, o item 5 fica mais claro. Ali você vai conseguir ver se você atingiu esses resultados. Atingiu? Parabéns, bacana, legal. Mas você vai precisar crescer, certo? Certo. Então você vai ter que começar tudo de novo, porque o planejamento estratégico muda, tá? Deu errado? Putz, deu errado, gente. Deu tudo errado. Então, volta lá, revisa o planejamento estratégico, porque alguma coisa ali deu errado, entendeu? Então, esse ciclo, ele vai ser eterno. É praticamente uma planta que você vai ter na internet, que você vai ter que cuidar, vai alimentar, vai pôr aguinha, mas não de verdade, tá, gente? Metaforicamente, vocês vão ter que cuidar disso para sempre. Não existe uma técnica de SEO que começa e termina. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela vai ter que continuar, né? Até quando? Até quando isso for necessário, tá, gente? Então, é preciso entender isso, porque tem muitos sites que começam a fazer e deixam para lá. Geralmente, esses hosts que a gente vê, tipo WordPress, né, Wix, ele já vem com uma estrutura própria de SEO. Então, é mais fácil de você... Ele já vem com os campos ali, né? E você preenche isso quando você está alimentando a página. O correto é toda a página usar esse tipo de olhar bastante para essas ferramentas. Por mais que você desenvolva a sua própria página, olha o que a galera do WordPress está fazendo, tá? Para você ter noção de que esses campos são necessários. Porque vai ter gente fazendo SEO, você não vai estar fazendo, você vai estar perdendo ali de estar bem classificado, tá? Vamos lá. Então, se a gente pudesse resumir o SEO em 3 grandes principais partes, ele seria exatamente isso: off-site, on-site e monitoramento. Então, é tudo que você pode fazer fora da sua página para ajudar, né? Sei lá, eu posso criar um blog, né? Eu posso estar nas redes sociais para aumentar, né, esse tráfego. Posso fazer um pacote local, né? Tudo que é dentro do meu site, então eu vou olhar para as minhas meta tags, eu vou olhar para o meu mapa sitemap, vou olhar para o meu conteúdo, né? Vou trabalhar bem a pesquisa do meu site e vou ver se tudo isso está funcionando lá no monitoramento, certo? Eu vou falar agora de alguns aspectos do homepage. Ele tem muitos aspectos, tá? Como hoje é uma aula aberta e a gente não tem tanto tempo, e o SEO não é uma coisa rápida de se ensinar, ou não é uma coisa rápida de se aprender também, né? Eu vou tocar só em alguns aspectos para vocês terem uma noção. De resto, vocês fiquem espertos aí com o que a FESP oferece de curso, porque direto a gente está dando curso lá. Então, eu, né? Então, fiquem espertos que vai ter bastante curso aí que vai envolver a parte da SEO e é bem interessante para quem trabalha com digital, tá? Então, fiquem esperto com os cursos, tá? Considerando as coisas dentro do site, uma das coisas que a gente tem que ter bastante cautela e bastante precisão na hora de definir são as palavras-chave, né? O que define o seu negócio? Né? O que é o meu site? Que público que eu atendo? O que as pessoas vão buscar? O que elas podem usar ali na busca para me achar? Né? Então, tem toda uma estratégia aí, né, que é necessário para você escolher as palavras-chave assertivas, e também é necessário você ver que usá-las também no seu conteúdo, mas de forma cautelosa. Você não vai sair daí falando sobre essa palavra-chave desembestadamente, né? Você vai usar
porque aquilo pertence ao seu conteúdo, é só consequência daquilo, né? Então, quando você for definir suas palavras-chave, pense como o quê? Como seu cliente, como seu usuário, né? Como será que eles me buscariam? Né? Pergunte, sei lá, se você é um site pequeno, pergunte para algum amigo. Ah, eu tenho um site disso, como você me buscaria? Né? Outra coisa, olhe seus concorrentes, né? Os concorrentes têm muita coisa para ensinar para a gente. Né? Hoje em dia não existe o lance de inventar a roda, né? A gente usa a roda de quem está funcionando. Né? Então, assim, você pode, inclusive, utilizar ferramentas, né, para buscar essas palavras-chave. Pessoal, desliga o microfone, gente. O pessoal está pedindo, por favor. Então, tem umas ferramentas que eu vou deixar também na apresentação que vocês podem usar para saber, né, como vocês podem definir o seu negócio, né, e usar elas como aliadas. Lógico que isso pode ir mudando, por isso que a estratégia do SEO é um ciclo infinito, né? Porque aí, hoje eu vendo caneca, agora eu vendo caneca e caneta, então as minhas palavras-chave vão mudar, né? Eu vendo caneca, caneta e camiseta, então vai mudar, tá? Toda vez que você tem um produto, um serviço diferente sendo disponibilizado no sistema informacional, isso, sim, essa Uber Suggest do Patel. Amo o Patel. Então, é bem bacana. Enfim, tem umas ferramentas que são bem legais, assim, para vocês explorarem bastante isso, tá? Vamos lá. Outra coisa, né? O que a gente tem que pensar quando a gente está querendo receber visita? Basicamente é organizar a casa, né? Então, assim, o que é levado em consideração, uma boa arquitetura, né? A usabilidade do site, se ele segue algumas estruturas, se tem links funcionando, se leva em consideração padrões, recomendações. Então, tem que ser uma página fácil de navegar, né? Uma página que a pessoa entre e consiga encontrar alguma coisa, que ela se sinta bem ali, né, navegando, que tenha cores amistosas. Então, pessoal de usabilidade, experiência do usuário deve estar muito feliz, porque é um forte aliado, gente. A gente tem que pensar nessas estruturas no dia de hoje, né? O robô, ele vai ver uma coisa, o humano vai ver outra coisa. Às vezes, o robô, ele não saca que ele ainda não saca perfeitamente que essa estrutura está errada, mas seu site pode ter uma grande taxa de rejeição. Se a pessoa entrar, nossa, que site confuso, e sai, entendeu? Aí você fala, nossa, ele tem bastante visita, mas tem muita taxa de rejeição. Por conta disso, não é um site navegável, né? Então, essas coisas têm que ser observadas, tá? Outra coisa que tem que analisar é a sua marca, né? O que é a minha marca? Mas eu trabalho numa biblioteca. A sua biblioteca é uma marca. Eu trabalho num arquivo. Seu arquivo é uma marca, entendeu? Então, assim, tudo tem que ter uma marca única, né? Então, como você é conhecido, né? Por exemplo, você é conhecido eu sou conhecida como Fabiana Andrade Pereira, né? Ou sou conhecida como Fabi. O pessoal me conhece como Fabi. Não adianta eu criar um site Fabiana Andrade Pereira, que ninguém vai aliar isso a mim, né? Se eu for criar alguma marca, eu vou ter que aliar a Fabi, que é onde eu sou conhecida, como eu sou conhecida, né? Isso é que vai influenciar no seu ranking, isso que vai fazer o diferencial, né? Quanto mais único, mais você se destaca no meio daquela galera, é melhor para você. Mas o fulano tem um site que vende a mesma proposta. Então, dá um jeito, olha o que ele não tem e tenta fazer o seu diferente, entendeu? Tendo o plus ali, já vira outra coisa, tá? Vamos lá. Como a gente faz? As técnicas, quando a gente está organizando ali o código, a página, tudo, a gente tem que ter consciência de que a gente precisa das ferramentas de monitoramento, certo? Então, a gente vai ter que
usar delas, a gente vai ter que colocar elas lá no nosso código, né, para avisar o Google que, olha, quando você coloca ali, exatamente, Tsunamita, quando você coloca o código do Google Analytics, você avisa para ele, olha eu aqui, né, mais ou menos isso, estou aqui, por favor, me note, né? É bem isso. E tanto que o Google Analytics ele vai olhar o quê? A questão do acesso, né? Quantos acessos você teve, por quais canais, quais mídias, né? De quais regiões, ele vai olhar muito esse aspecto do acesso, tá? Já o console, ele vai olhar a questão da sua indexação no buscador, no Google, né? Falou, olha, você avisou para mim que você tem 100 páginas, mas das 100 páginas eu só indexei 90, porque 10 não está atendendo o que eu quero. Então, é basicamente isso que ele faz, tá? Aí ele vai falar, olha, das 90 páginas que você mandou, elas estão atingindo a média de aparecer numa posição 10. Então, você sabe que você aparece ali na posição 10, né, de vez em quando. A sua média é ali. Olha, a sua taxa de clique está meio baixa, né, tá 1%. Aí você fala, vixe, vou ter que arrumar meu site para tornar o conteúdo mais interessante, para as pessoas clicarem mais no meu conteúdo, né? As suas impressões, a impressão é a quantidade de vezes que que você aparece no resultado de busca. Tá? Esse resultado geralmente é muito superior, tá? A quantidade de clique. Aí, suas impressões foram ótimas. Aí, se você fala, a minha impressão foi alta, mas a minha taxa de clique está baixa, então vou ter que dar uma verificada. Então, essas ferramentas de métricas, elas são importantes para isso, para você regular o seu negócio, né? Tornar ele mais redondo, melhorar as coisas que você precisa melhorar. É basicamente para isso, tá? Vamos lá. Aí, tá lá no código, né? Aí por que é bom você estruturar a casa? Você tem que virar e falar assim, olha, Google, como é que eu vou mostrar para ele que eu tenho 100 páginas, né, que eu falei? Você vai virar para ele e vai falar, olha, aqui nessa caixinha, que é o meu sitemap, está todas as minhas páginas. É basicamente isso para que serve o sitemap. Ele vai mostrar para os robôs quais são as páginas desse site, quais páginas estão relacionadas uma com as outras, né? E qual é a estrutura dessas páginas? Qual vem da home, qual que vem da segunda página depois da home, qual vem do menu? É basicamente isso. Você tem que deixar ele estruturado, tá? Cada sitemap cabe aproximadamente 98 mil links, tá? Então, se seu site tiver mais que 98 mil links, você vai precisar de mais de um sitemap. Aí você vai ter que criar, né, um índice, tá? Isso a gente aprende quando se tem um curso de SEO completo, tá, gente? Vamos lá. Outra coisa, quando você está estruturando bem, arrumando as coisas, é mostrar o que é importante, né? Então, assim, se você tem uma página e daí você vai falar sobre ela não tem que ter 3 títulos, por exemplo. Isso vai deixar não só o robô confuso, como a pessoa também que acessar seu site vai falar, mano, o que é importante aqui, né? Então, é bom você ajustar essas heading tags, tá? Ela vai falar, ó, o H1, meu H1 é o mais importante, certo? Então, ele é o que vai aparecer mais. O H2 é como se fosse um subtítulo. O H3, e assim vai, tá, gente? Não tem quantidade de Hs, mas é importante você deixar claro no seu código que o H1 é o mais importante, é o título da sua página, porque é ele que vai aparecer lá nos snippets, tá bom? Então, acontece mais ou menos isso, ó. Você pega qualquer página, tem um... qual que é o nome? É um app do Chrome, é a extensão do Chrome, desculpa. Que ele analisa todas essas páginas, né? Chama o plugin chamado SEO Meta in Click.
Ele é bem legal, porque não importa a página que você entrar, você clica lá na extensão, ele no pluginzinho, ele já te mostra a estrutura da página inteira. Olha, isso aqui é o título, isso aqui é o subtítulo, esses são os subtítulos, isso aqui é o conteúdo. É bem legal. Tem bastante plugins e extensão do Chrome que ajuda nessa parte de SEO, tá? Então, eu até deixo bastante aí para vocês, dicas na apresentação, para vocês baixarem depois essa extensão e vocês brincarem um pouquinho de mexer com essas coisas de SEO, tá? Então, essa SEO Meta em um clique vai ser bem bacana para vocês verem sites que estão bagunçados. Tem muitos sites, gente, que está bagunçado. Aí o robô entra, ele fala, o que é o título aqui? Não sei o que é o título. Né? Então ele pega e sai, não é relevante, aí ele não classifica indexa, não classifica, não faz nada com aquela página, tá? Então é um dos conceitos de qualidade. E uma coisa que é essencial é você produzir as suas meta tags. Meta tags é aquilo que forma os snippets, que é vai ter o título, vai ter um resumo e algumas palavras-chave que definem aquela página que você está publicando. Então, essas meta tags, elas é necessário algum tipo de critério, porque elas têm quantidade mínima e máxima de caracteres para descrevê-las. Então, isso muda muito. O buscador, às vezes, agora são 150 caracteres para escrever uma meta description. Aí, do nada, ele larga lá 300 caracteres, né? Então, 300 caracteres agora define. Então, ultimamente, o Google liberou até mais, que antes era 156, 150, mais ou menos. Ultimamente, ele anda deixando até 250 caracteres. Então, ele muda isso conforme é necessário. E isso também é modificado de acordo com a versão desktop e mobile, tá? Então, o mobile, com certeza, vai ter uma descrição um pouco menor, porque você está vendo isso numa tela menor. Então, não pode ter uma descrição com a mesma quantidade de caracteres, senão a pessoa vai ficar com uma página imensa só lendo a descrição, né? Então, não combina. Então, basicamente, você descrever, né? O título dessa página é isso, né? Geralmente é o título da página, mas a marca, minha descrição, eu vou fazer um resumo do que aquela página trata e vou colocar palavras-chave que definem aquele conteúdo que eu tô colocando no meu site, tá? Outra coisa interessante que a gente pode ajudar, que pode ajudar bastante na questão da informacional do site e para as pessoas não te abandonarem, é você ter uma página 404 personalizada, né? Esse aqui é um modelo de página padrão, que é bem feio, né? Toda vez que a gente entra no site e dá de cara com isso, dá vontade de chorar, né? Principalmente quando é um conteúdo que você achava, tinha certeza que ia achar ali, né? Então, o mais legal é ter uma página personalizada, porque essa página vai te passar um pouco de conforto, porque você não encontrou aquele conteúdo, e muitas vezes ela vai demonstrar uma característica daquele site que é interessante. Por exemplo, a gente está vendo essa página aí que é da Fox, né? E a página da Fox, vocês sabem que o canal Fox, ela passa os Simpsons, né? A série Simpsons. Então, eles usam isso. Vou usar o Simpson ao meu favor, vou mostrar que deu errado aqui, né? Usando o Homer, né? Então, você clicou ali, né? Deu de cara com uma página que não tem mais conteúdo. Aí deu de cara com Homer, você dá até uma risada, entendeu? Você não se sente decepcionado, né? Diferente com a outra 404, certo? Mas, assim, é normal ter página 404, gente, não é um erro, tá? Não é considerado um erro, porque vamos partir do pressuposto de que os conteúdos se atualizam, né? Que você, de repente, postou algo que você não quer mais que esteja online, que uma informação estava equivocada e que você teve que tirar,
ou que aquilo que você postou já está obsoleto, que você precisa atualizar esse conteúdo. Então, é normal existir em página 404, tá? A diferença é o que você faz com essa página. Você prefere uma página 404 feia ou prefere uma página 404 divertida, né? Então, assim, provavelmente essa página 404 que a gente está vendo agora, ela era de uma loja de chocolate. Você saca até, né, o que está acontecendo, né? Tipo, derreteu, que nem chocolate. Então, assim, e o legal é você ser criativo, o legal é você proporcionar, né, ou convidar a pessoa a conhecer sua página, né? Tipo, olha, você não encontrou isso aqui que você estava buscando, mas eu te ofereço essas outras coisas, né? Numa dessas você pode acabar convertendo, né, a pessoa. Outra coisa que é importante, que mexe bastante com a questão do que a informação pode trazer a seu favor, é a questão das URLs, gente. Hoje, não sei vocês, mas eu tenho a mania de quando eu vejo uma URL, né? Sei lá, URL, meu site, /12358. Geralmente eu olho assim, eu falo, isso é golpe, não vou clicar, né? Porque eu sei que é uma página que está faltando ali, né? A galera trabalhar bem nela. Então, o esquema é, assim como existem as meta tags que descrevem aquele conteúdo, né? Tente colocar na sua URL, pelo menos o URL, o título daquilo que você está querendo que a pessoa, né, acesse. Tem gente que até lê, tem pessoa que sabe do que está se tratando o site, principalmente quando a gente recebe no WhatsApp, a gente faz isso, né? A pessoa manda a notícia para você, aí você até lê ali a notícia, porque já está tão aprimorado que o título da notícia aparece ali certinho, né? Sim, nome de arquivo, exatamente. É tratar aquilo, uma página da web hoje é um documento, uma informação digital, então você tem que tratar ela como tal, você não pode colocar um nome que só você saiba, né? Você tem que colocar isso para as pessoas entenderem, para os computadores entenderem, para todo mundo entender, né? Na verdade. E algo que é bastante interessante agora, e que o Google ele acha prioritário, é a gente criar páginas que tenham facilidade para o uso de dispositivos móveis, tá? Então, assim, hoje em dia, isso é um critério que ajuda a classificar a página, tá? Tem uma página que tem um conteúdo bom, mas ela não tem uma responsividade para mobile. Aí tem uma página que tem isso, né? Que ela vai classificar qual, né? Aqui tem, né? Do que aqui não tem. Essa que tem responsividade vai ficar bem na frente. Então, isso vem acontecendo desde 2016, 2018, isso ficou bem forte. Foi quando teve uma atualização de algoritmo que exigiu isso das pessoas. Então, antes tinha muito aquele aspecto de você considerar, né? Vou criar uma página só para desktop e uma só para mobile, né? Hoje em dia não, hoje você tem que ter uma página só que responda independente do que as pessoas, qual dispositivo, qual tela a pessoa esteja usando, entendeu? É basicamente isso. Aí faça aí para vocês verem como você tiver num desktop, no seu laptop, você pode brincar de ver como a página do seu site fica em vários tipos de dispositivos, tá? E a gente chegou na parte de conteúdo informacional, que é extremamente relevante, né, gente? Hoje em dia, quando você está pensando em página na web, você tem que pensar também em gestão de conteúdo. Marketing de conteúdo. Então, como o contexto das buscas vem sendo considerado de uns tempos para cá, reforça-se essa necessidade de cada vez mais você pensar num conteúdo relevante, numa informação, né? Copia e cola, isso assim, o Google não que ele vá te punir pelo copia e cola, mas ele sabe hoje em dia quem é a página original. Então, ele vai agrupar esses conteúdos, né? Vai aparecer primeiramente a página
que tem essa informação, que publicou essa informação primeiro, e junto com ela as outras que também publicaram, tá? Então, assim, é necessário a gente começar a ter noção de que é preciso criar informações novas, ser criativo, né, diversificar os conteúdos, né, mesclar as mídias, né, e quando você estiver criando seu conteúdo, é interessante você trabalhar bastante essa questão dos links internos, né, uma página que cita outra, porque assim, quando essa página for descoberta por um robô, ele vai para outra também. Quando ele vê que tem um link ali, ele descobre novas páginas, né? Isso ajuda bastante o buscador nessa parte de rastreamento, tá? Óbvio, né? Isso aqui, ó, atributos alt, gente, é óbvio. É aquele que você coloca, você descreve aquela imagem, né? Isso, além de ser algo que dá um pouco de acessibilidade para o seu conteúdo, né? E isso é importante também para os robôs entenderem o que é aquilo, né? Então, isso pode ajudar a indexar, por exemplo, no Google Imagem. Então, toda imagem que tiver, você for disponibilizar no seu blog, no seu site, descreva o que está escrito ali, tá? E isso, já existe campos, em todos os hosts existe o campo. Se você for programar a tua página, você faça um campo no HTML que você coloque essas informações lá, tá? E aí eu faço a você mesmo para vocês verem quanto tempo as páginas demoram para carregar. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente fala, nossa, meu site aqui precisa melhorar isso, viu? Então, façam em casa. Aqui tem bastante ferramenta também, eu deixo aqui para vocês algumas ferramentas, uns plugins, testes que você pode fazer e outras ferramentas que vocês podem usar para brincar um pouquinho com a internet, com o de SEO, tá? Do off-page eu vou falar bem rapidamente, tá? Mas é mais para vocês terem noção do que o curso oferece, né? Então, a gente tem a questão dos backlinks e dos link building, que é algo muito polêmico dentro do SEO, porque o buscador quer que isso ocorra de forma natural, e as pessoas meio que fazem por fora alguns contratos, né? Tipo, você me cita e eu te cito, você fala do meu site, eu falo do teu. Só que os robôs já sacaram essa dinâmica e eles estão meio que cortando, sabe? Então, a gente tem que tentar trabalhar o conteúdo novamente, as informações têm que ser de qualidade para isso, né, trazer relevância para você. Tá? Outra coisa, se tratando de off, está nas redes sociais, tá? A gente sabe que o tráfego hoje em dia das redes sociais é muito alto. Então, de repente, você tem um site que não está tendo muito acesso, cria um perfil, né, no Facebook, ou cria um Instagram, né? Aí, inclusive, aí no PPT tem dados do ano passado sobre o uso de redes sociais do Brasil, tá? E a gente tem ali o ranking das top redes sociais mais acessadas do Brasil. Então, a gente vê bastante vídeo, né? YouTube, mas em segundo lugar está o Facebook. Olha que legal, de repente uma página do Facebook resolve esse problema de levar tráfego para o seu site, né? Você produz lá um conteúdo que fale um pouco daquele conteúdo, que se a pessoa se interessar, ela encontra lá no seu site, certo? Aí muita gente fala, nossa, blog ainda é usado? É muito usado, inclusive nas estratégias o pessoal do próprio SEO, eles produzem conteúdos ótimos, tudo em blog. Então, assim, o blog, ele ainda é o que sustenta a maior parte de tráfego para o site principal, né? O importante é só ele ter um conteúdo mais diferenciado, mais, digamos, mais a linguagem do seu público-alvo, né? E ele meio que vai avisar, né, pro buscador, olha, meu site ali, ó,
estou mandando essa galera aqui para o meu site. Então, isso meio que reforça que seu site pode ser relevante, tá? Ainda é usado sim, gente. A Wikipedia, gente, querendo ou não, se você tem o verbete lá que cita o seu artigo, que cita seu site como fonte confiável, filha, você vai ter muito tráfego, muito tráfego. Então, assim, tente encontrar uma maneira de, né, explorar essa nova possibilidade, né? Então, a Wikipedia ela é bem criteriosa, né? Não sei se vocês um dia tentaram escrever algum verbete ou tentaram editar alguma informação lá no Wikipedia, eles são bem criteriosos, né? Então, eles levam bastante coisa em consideração. E se você puder, né, trabalhar em algum lugar que possa criar um verbete, seria interessante, mas assim, a Wikipedia ela barra tudo que é comercial, tá? Eu tenho uma empresa, vou criar um verbete da minha empresa. Já era, eles não querem, tá, gente? Eles querem conteúdo informativo de qualidade. Você pode, por exemplo, pegar um verbete que já existe, né? Olhar para o seu conteúdo e falar, nossa, eu vou escrever sobre isso, vou editar a Wikipedia citando o meu artigo lá do meu site, né? E colocar como referência, tá bom? Entre as técnicas off-page, a que eu acho mais legal é o Google My Business, desculpa. Por quê? Porque ele vai trabalhar o seu pacote local, gente. Ele vai avisar para as pessoas no Google Maps, que você existe, que você está ali, né? Então, aqui eu até coloquei o exemplo da biblioteca que eu trabalho, porque a gente começou a alimentar isso e começou a vir bastante gente do pacote local para o site, né? Então, é algo que leva as pessoas a irem visitar. E o legal é que ela acaba criando algumas coisas que, de repente, seu site não tem, né? Tipo, a pessoa pode deixar ali uma avaliação. Se seu site não tem um local de perguntas e respostas, você pode usar o do próprio Google, né? Você pode descrever, você pode fazer propaganda, você pode colocar foto. Hoje em dia, eu acho que é um dos recursos mais interessantes e mais legais de se explorar dentro dessas funcionalidades off-page. Eu acho que vale a pena vocês olharem quando vocês tiverem a oportunidade. Se você trabalha num lugar que tem, se propõe a fazer, né? Porque aí vocês aparecem no mapa, você consegue depois mensurar tudo isso, né? Você fala, olha, X pessoas ligaram para a minha empresa a partir desse site, né? Ele vê isso principalmente quando a pessoa fez essa busca por celular e clicou em ligar. X pessoas pediram para fazer rota da casa dela até esse estabelecimento. Então, é muito legal. Você pode ver a foto que foi mais acessada, o produto que está sendo mais acessado. Vale a pena vocês explorarem, tá? Aí eu deixo uma série de coisas que ele pode dizer, que eu já falei tudo isso. E aqui eu vou deixar um faça interessante. Eu até usei aqui o LinkedIn do meu marido, mas porque o dele é o melhor que o meu. O LinkedIn dele é mais legal, gente, porque ele trabalha com TI, então ele tem diversas coisas, né? Ele trabalha com muita coisa ao mesmo tempo. Tempos atrás, ele estava procurando emprego, né? Aí eu olhei para o LinkedIn dele e falei, olha, vamos dar uma otimizada nesse LinkedIn? E aí eu falei, tá, vamos conversar sobre o que você faz. Aí eu peguei dados sobre a formação, sobre né, o conhecimento dele, as ferramentas que ele sabe mexer, e eu fiz o quê? Um SEO no LinkedIn dele. Vocês podem fazer a mesma coisa no de vocês, tá? Tanto no LinkedIn como no Lattes. Quem é da academia pode fazer no Lattes. Mas no LinkedIn é legal porque o resultado é muito rápido de sacar. E aí a gente deu essa melhorada, colocamos mais, né? Usamos bastante palavra-chave no que ele entende das coisas, aprimoramos, colocamos mais conhecimento no que ele realmente tem, né? As ferramentas que ele usava, demos uma justificativa ali para o trabalho que ele desenvolveu anteriormente, e, menina, no dia seguinte choveu proposta de emprego. Então, é uma forma, assim,
é uma forma interessante de brincar com esse negócio de SEO, tá? Porque o LinkedIn, ele trabalha com isso, com busca, né? Então, ali você vai ter um resultado bem interessante. A pessoa que quer contratar alguém, ela faz uma busca por palavra-chave. Então, é bem como funcionam os buscadores de modo geral, tá? Do mais, já tô acabando, tá, gente? Eu vou deixar aqui para vocês vários sites que você pode entrar, que vocês podem saber sobre SEO. Muitos deles estão em inglês, mas mesmo assim são sites que você consegue traduzir, colocar no Google Tradutor e consegue ler o conteúdo tranquilamente, tá? Então, todos os logos aqui estão com hiperlink, então vocês clicando na imagem, vocês podem ter acesso direto ao conteúdo deles, tá? Recomendadíssimo essa galera. Inclusive o Patel, esse cara lindo aí sorrindo, amor de todo mundo que trabalha com isso, né? Enfim, gente, e muitos deles também, o site do Patel, por exemplo, tem bastante ferramenta, tá? E o ZenRush também, tem pouca coisa free, né? Mas o ZenRush é bem interessante. Então, vale a pena vocês estarem dando uma verificada nisso. Então, é isso, gente. Acabou e é tetra, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Ó, tá os meus contatos aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não dá para a gente se aprofundar em muita coisa, porque nós estamos aqui, né, fazendo essa transmissão via computador e a gente se cansa um pouco quando as coisas se tornam um pouco longas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha dado para vocês verem como funciona essa parte desse SEO, que vocês tenham gostado, se divertido, e que vocês consigam depois pegar essa apresentação, fazer os pastas que eu deixei lá para vocês, brinquem com o LinkedIn de vocês, façam SEO neles, vai chover proposta de trabalho, estamos em isolamento, mas mesmo assim a galera vai querer te contratar, tá bom? E é isso, gente. Vocês querem deixar que eu responda alguma questão? Por favor, deixa aqui. Eu vou interromper agora o compartilhamento, tá? A usabilidade, olha, hoje em dia, gente, a página, quando você coloca uma página que foi feita uma pergunta pelo Paulo, como o Google avalia a usabilidade do meu site? Hoje em dia, quando você coloca uma página para renderizar lá nas ferramentas do Google, você consegue ver como o computador enxerga a página e como você vê a página, né? Como ela é real. E aí você olha assim a página renderizada e a página real, você fala, cara, é a mesma coisa. Então, existe uma inteligência artificial aí que já cuida desse aspecto, tá? Então, basicamente, os algoritmos trabalham, você pode olhar lá nas atualizações, e os algoritmos trabalham bastante essa questão da usabilidade. Tem atualização que foi própria para isso. Então, com o BERT, isso ficou mais claro. Tá? Então, ele já consegue entender alguns elementos, ele já consegue entender quando a página não está bem estruturada, o robô fica confuso e sai, entendeu? E você não é indexado. Então, existem várias formas de saber como isso acontece. O Hugo está perguntando, tem ferramentas gratuitas para garantir a acessibilidade dos sites? Tem bastante, tá? Inclusive, tem um pessoal lá de Brasília, eles fazem isso com o site do próprio governo. Depois, não sei se você está lá no grupo, entra lá no grupo, gente, vou pôr aqui de novo o link do grupo, tá? Aí vocês entram lá no grupo, quando eu colocar a apresentação lá, vocês me perguntam, tá? De novo, que eu passo para vocês, que eu tenho uma série de ferramentas, tá? Mais alguma questão, gente? Eu passei alguma coisa? Porque vocês falam, hein? Ober sugeste. O Patel é sensacional, né, gente? Não tem nem o que dizer. Entrem no grupo, galera.
Assim, acessibilidade, trabalhar acessibilidade é legal, gente, porque você garante acesso das pessoas que, de repente, não, né, das pessoas que sofrem de alguma deficiência, né, então, se deixar o seu site com algum dispositivo ali que possa falar para as pessoas o que está acontecendo naquele site é bem interessante. Só que para isso a casa tem que estar arrumada, não adianta seu site ser bagunçado e aí esse dispositivo vai entrar lá no seu site e vai ficar navegando só. Estava testando um dispositivo desses, ele ficava só no menu, ele não conseguia descer. Então você tem que trabalhar. Qual é o tempo de vida de um site? Então, nessas. Quando se trata de web, a gente tem que levar em consideração um negócio chamado cauda longa. Então, assim, vai ter uma hora que aquilo, ou se fala muito daquilo e aquele assunto é comentado e você consegue lançar um produto no meio daquilo, e depois aquilo vai diminuindo um pouco e aquilo vai se tornando meio que, né, tendo a mesma quantidade de acesso. Tem um boom primeiro, né, principalmente quando você faz essa otimização toda, e depois ele vai estacionando um pouco. Isso é normal, gente, é normalzíssimo, tá? Porque existe essa questão da cauda longa, né? Mas o que é interessante é você entender que toda técnica de SEO vai te manter ali para sempre. Tá? Então, se você continuar com aquele site, com aquele conteúdo relevante, com as coisas bem estruturadas, toda a busca que fizer, que seu conteúdo tiver relação com aquilo, você vai aparecer, tá? Então, você vai ter impressão daquilo. Impressão é uma das métricas muito interessantes quando se trata de acesso ao site, de otimização, é sinal que você apareceu no buscador, tá? Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Cara, Paulo pergunta como ele mede a usabilidade. Não se sabe, aí que tá. A gente tem que olhar as ferramentas. Fabi, Oi? uma forma boa é a heurística, né? Agora me veio assim, você falando, heurística. Né, porque a análise heurística é um teste de usabilidade, né? E eu não sei também o contexto que você falou, a usabilidade, tá? Mas se for a usabilidade, né, nesse sentido da interação humano-computador, heurística, teste de usabilidade aplicado, Sim, né? era isso A que eu ia falar. distância, tá bom. Para olhar para as ferramentas que o pessoal de UX usa, né? Basicamente, você respondeu certinho isso aí. E aí, não, e só porque isso faz um gancho, olha o jabá, eu atrapalhando a aula da professora, Não, né? relaxa, você é da sua área, por favor, complemente. Não, só porque a primeira aula dessa nossa iniciativa, que foi a minha, foi sobre produto digital, e eu Exatamente. falei bastante sobre isso, né? Então, tá lá no YouTube, né? Tem uma playlist lá no canal da FESP, das aulas abertas, né? Tá lá, o primeiro vídeo é o Tio X, né? Então, produtos digitais. Então, sugiro, né, que quem queira falar mais desse outro lado, mais do produto digital, arquitetura, né? Então, dá uma olhadinha nessa aula lá, né? Isso, Complementa com a aula da Thaís, que ela falou de conteúdo digital, mas ela fez mais abordagem de fake news, tal, mas ela falou também, eu acho que você viu, não, professora? Sim. Né, a aula da Thaís, eu acho que ela complementa um pouco dessa visão, né? Conteúdo, usabilidade, SEO, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Que vai desbocar, né? Vai desembocar, na verdade, né? Lá no embalde marketing, né? Exatamente. Tá? Mas assim, qual o critério que eles usam para avaliação dessa usabilidade não se sabe. Então é importante você já usar ferramentas que são eficientes, né? Que a galera de UX já usa, para você deixar seu site ok, né? Então é nada mais do que se adiantar diante dessa necessidade. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta. É aquela que o bibliotecário pode ajudar essa limpeza. Eu falei daquele critério que o Google coloca. Lógico que não dá para a gente sair classificando, né? Classificando não, colocando metadado em todas as páginas da web
que isso é impossível, mas ele agradece muito quem faz uso dessas marcações e diz que e agradece profundamente, porque isso é muito necessário, é mais fácil, sabe? O robô ir lá e ler aquele conteúdo. Eu acho que é isso, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma. A técnica da SEO. Vamos lá. A técnica da SEO é possível aplicar o conceito de inteligência coletiva? É totalmente inteligência coletiva. Primeiro que é criado, as próprias técnicas de SEO é criado dentro de um conceito de inteligência coletiva. Toda a galera que trabalha com SEO, elas compartilham entre elas as descobertas, né? E fora isso, o que eles trabalham muito é essa coisa importante de criar conteúdos interlinkados, né? Quando eu falei ali da parte de backlinks, de link building, é basicamente isso, de você criar uma estrutura, de você criar uma significação para aquela informação. Então, eu estou falando disso e fulano do site tal, ou do artigo tal, está falando sobre isso. Então, é uma forma de criar essa estrutura hipertextual, né, que a web exige. Então, sim, trabalha bastante o conceito de inteligência competitiva, tá, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, professora? Tudo, e você? Tudo bem. Meu nome é Leonardo, eu fui ex-aluno da FESP, do curso de Biblioteconomia, e eu achei interessante sobre esses conteúdos que você falou, porque um dos meus trabalhos, eu presto consultoria em bibliotecas virtuais em saúde. E um desses trabalhos foi no CONAS, né, que é o Conselho de Secretarias de Saúde. E eles têm uma nova ideia com relações a publicações em páginas web, no sentido que, assim, as leis em saúde são muito rápidas, né, as normativas. Então, ao invés deles publicarem os livros, eles criaram um livro virtual, que na verdade é um site, dividido exatamente como um livro, igual você disse, eles fizeram um índice, introdução, os capítulos, todos bonitinhos, e conforme sai a normativa, eles já vão no site e atualizam. E vão criando esse ciclo de atualização. Só que aí a gente teve esse problema que você disse com relação à recuperação desse material, né, que eles quiseram colocar online. O certo seria, de repente, seria vocês pensarem em fazer alguma coisa ligada à memória disso, né? Por exemplo, mudou isso, mas antes era como, né? Então, ter uma parte ali, né, dentro do site, que as pessoas pudessem consultar, né, como era antes e como virou depois. Assim você não perderia o link, né? Você deixaria o mesmo link que era para aquela norma, né? Apenas você tiraria o foco dela, colocaria o foco à nova norma, né? Mas e você poderia criar um índice antes dessa norma de mostrar as atualizações que aconteceu. Trabalhar bem em cima do conteúdo mesmo, não tem jeito, tá? Entendi. E às vezes palavras-chave também, né? Porque a gente acaba tendo interação nisso, né? Porque acaba sendo dinâmico e vai mudando muitas vezes. Vai mudando, mas o indexador, o Google, ele indexa muito rápido as páginas. Então, esse problema é muito sério, tá ali informação, de repente não existe mais. Tenta dar essa ideia para eles, né? De colocar aquelas páginas como atualização. Antes era assim, mas deixa claro lá que aquela norma não funciona mais e que está valendo. Então, aí trabalha até, inclusive, essa questão de links internos, tá? Entendi. Muito obrigado, professor. De nada. Obrigada, mas eu tô, Sunamita, eu tô tossindo assim porque eu falei demais. Quando eu falo demais, não estou acostumada. Oi. É o Sidney. Tudo bem, professora? Oi, Sidney. Tudo bem, você? Prazer, professora. Professora, eu queria fazer uma observação seguinte. Eu vi você falando sobre SEO, lembrei da aula da professora Cláudia Guzzo, gestão de projetos, né? Porque eu percebo que o SEO é uma gestão de projetos na prática com conteúdo informacional digital. Totalmente. Né? E eu linkei essa aula, o que a professora Cláudia Guzzo explicou.
E eu fiquei meio com dúvida, né? Tudo. Agora eu estou entendendo muito bem o que a senhora está querendo dizer, que você constrói o digital usando ferramentas da indexação resumo, a linguagem pós-coordenada e os metadados, né? É um conjunto de construção informacional do usuário. Exatamente. Você vê assim que quando você mexe com SEO, você consegue se identificar com muita coisa ligada à ciência da informação. Quem for da ciência da informação vai entender, né? Na verdade, você vai estar transpondo tudo que você faz para o digital, né? Além dessa questão de fazer toda essa parte de estratégia, né? De planejamento. Então, você consegue colocar bem prática quando se trata isso no digital, né? Porque você tem que seguir todos os passos para você saber onde você errou, você vai ter que voltar e revisitar aquilo. Então, hoje, com as estruturas digitais, é possível deixar isso bem documentado, tá? Tá certo. Obrigado, De professora. nada, Sidney. Professora Oi? Fabiana, Oi. e aí? E na prática, o que as bibliotecas vão fazer? Eu posso fazer um post de blog, já usando isso? Eu posso sair amanhã fazendo SEO, por exemplo? Sim, né? Pode sair fazendo. A primeira coisa que é necessário é ver se o seu blog, o seu site tem essas A ferramenta, né? Isso, tem a ferramenta de SEO funcionando. Se não tiver, vai ser necessário você implementar isso, né? Pode dar um pouco de trabalho nessa fase de implementação, de repente você vai ter que trocar de host, vai ter que trocar de site, né? Mas pensa que isso é importante, porque vai garantir que você fique indexado por um bom tempo, né? Agora, quando se trata de blogs, de hosts já conhecidos, essa estrutura já existe. Então, se você possui, por exemplo, um site GoDaddy, né, ou Wix, você já pode entrar lá e nunca mexi com essa parte de tag, nunca preenchi nada. Bota a mão na massa, minha filha, vai entrar lá e faz tudo, entendeu? E aí isso vai te ajudar a estar bem indexado. Legal. E quantas Tem mais alguma pergunta? Isso. Que as bibliotecas têm feito, né? Só a questão dos metadados já é um grande ganho quando as bibliotecas utilizam, né? Quando elas disponibilizam os seus catálogos, as suas páginas, só isso já ajuda, porque a gente percebe que é uma página, digamos assim, né? Confiável que está disponível, né? Quando vem isso da biblioteca, né? Tem bastante biblioteca que mexe com SEO, eu acho que isso tem se tornado relativamente comum, mas tem muitas que ainda faltam entrar, né? As bibliotecas virtuais, por exemplo, a que eu trabalho, por natureza, ela já tem essa ideia de aproveitar tudo que surge de novidade para usar a favor do acesso, mas eu vejo que também bibliotecas que são físicas, mas têm um conteúdo híbrido, ou tem conteúdo digital, estão trabalhando também essa questão, somente as teses, dissertações, eu vejo que a galera estão deixando bem otimizado. Tem mais uma pergunta ali, como trabalhar a melhoria da parte da biblioteca? Como é que é? Site da empresa. Isso. Então, primeiro você tem que virar e falar que você precisa desse espaço para melhorar, né? Então, assim, foi o que a gente meio que fez. Antes, sabe, por exemplo, a gente não aparecia nem num pacote local, né? Então, eu preciso, dentro dessa instituição, as pessoas precisam saber que existe uma biblioteca, tá? Então, assim, de repente, você pode, se for no caso uma biblioteca física, você pode colocá-la, por exemplo, já de imediato no pacote local, que é abrir um perfil no Google My Business e dizer, olha, nós estamos aqui, temos os seguintes produtos, temos revistas, temos livros, enfim. Se for virtual, vamos trabalhar a parte de conteúdo, vamos trabalhar a parte de mostrar esse conteúdo, né, ou
divulgar ele de alguma forma, conversar com a galera do site institucional, para eles, toda vez que falarem alguma coisa que tem a ver com o conteúdo que você tem no acervo, eles linkarem para uma página da biblioteca, e assim por diante, tá, gente? Tem uma série de coisas que vocês podem fazer para melhorar, assim, para destacar a biblioteca no meio da sua instituição, tá? Legal. Professora, ó, o pessoal já está começando a agradecer, eu acho que você podia dar um agradecimento, ó, respondendo ao Lucas, eu acho que assim, é questão de uma semana, tipo assim, semana que vem, mais para o final da semana, provavelmente, tá? O pessoal não está demorando muito para subir, é o pessoal da comunicação lá da FESP, tá? Eles estão trabalhando bastante aí nas próximas campanhas, mas estão subindo os vídeos, tá? Hugo, muito boa palestra, legal, Hugo, obrigado aí pela participação. Canal do YouTube, gente, tem lá o canal FESP SP Oficial, tá? E ali dentro da FESP SP, deixa eu até copiar já enquanto eu falo aqui, a gente tem o nosso playlist, aulas abertas, tá? Então, todas as nossas aulas estão lá nessa playlist. Deixa eu pegar aqui, botar aí o linkzinho para vocês já. Eu mandei hoje também. Mas aqui já. Eu mandei pelo e-mail hoje, quando eu avisei, tá? Professora, por favor, então, as suas considerações finais. Eu desligo a câmera e depois, se quiser ainda, a gente pode conversar mais um pouquinho com o pessoal, tá bom? Tá bom. Gente, obrigada por vocês terem participado dessa aula, foi muito legal divulgar isso para vocês. Fiquem espertos com os cursos oferecidos pela FESP. Na apresentação vai ter os meus contatos, então entre em contato se tiver alguma dúvida, ou se gostaria de saber mais sobre determinado conteúdo dentro do SEO. No mais, eu que agradeço, tá, pela atenção de todos. Espero que tenha sido uma aula interessante, que tenha agregado alguma coisa nesse dia de vocês, né, no meio dessa quarentena toda. Desculpa um pouco a voz, é porque eu não tenho costume de falar tanto quanto eu falei em horas seguidas, então era para eu ter tomado mais água, mas aí, enfim, né? Sim. Fica a dica para a próxima, né? Deixar me perdoe, aí dá uma garrafinha aí do lado, né? Não, já tem aqui, eu não bebi, entendeu? Só sem vergonha. Assim, mas assim, começa a dar uma coceira lá no fundo da garganta que atrapalha. Mas peço desculpa, espero no fundo do coração que vocês tenham gostado do conteúdo e vamos conversando, tá, gente? Foi Entrem lá no maravilhoso. grupo, eu tô lá no grupo, podem me adicionar também no Facebook, vamos conversando, tá?